Bom dia a todos os amados irmãos, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã para meditarmos na palavra do Senhor, para nos colocarmos na presença dele, que é santo, que é poderoso, ele que nos ama e tem todo o poder e toda a autoridade, e somos guardados nas mãos dele. E é maravilhoso poder verdadeiramente vivermos uma vida conectada à vida do Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nessa manhã, eu enviei pelo WhatsApp um texto para os nossos amados irmãos, que está em Isaías, no capítulo 26. Mandei o versículo 3, que diz: Tu conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mas eu quero ler os 4 primeiros versículos desse capítulo, que diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente ou propósito está firme em ti, porque confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus, ele é a nossa rocha eterna. É ele que verdadeiramente é a nossa cidadela, é a nossa cidade forte, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, é a nossa proteção, é Ele. Por isso a necessidade de vivenciarmos todos os dias as verdades eternas da palavra de Deus. A verdade eterna da palavra de Deus tem que ser vivenciada nas nossas vidas todos os dias, porque Ele é verdadeiro. A palavra do Senhor para sempre está firmada nos céus e não volta vazia. A palavra do Senhor é a única verdade. É poderosa, é eterna, é criadora, é restauradora, renova, restaura, ela cura, ela transforma. Esta é a palavra do Senhor nas nossas vidas. E a promessa aqui em Isaías capítulo 26, do versículo 1 ao 4, é a nossa segurança, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E nesses dias, como eu já tinha comentado há um tempo atrás, em uma das nossas reuniões, em um dos nossos cultos na quarta-feira, que toda essa situação que já estava se apresentando, se iniciando a se apresentar diante de nós em relação ao coronavírus, eu cheguei a comentar na igreja que seria uma maneira, uma forma também de Deus revelar a intenção do coração do homem, de revelar o que está no coração de cada uma das pessoas. E isso tem acontecido. Isso tem acontecido cada dia que passa. Ontem eu recebi uma informação, uma notícia, por parte do nosso pastor Timóteo ali de Jundiaí, e hoje, a informação que ele tinha me passado no grupo de pastores para estarmos orando, intercedendo, sobre o crescimento assim assustador das visitas nos sites pornográficos a partir dessas 2 últimas semanas. E isso foi confirmado hoje também. Eu li essa matéria no jornal, na banca de jornal nessa manhã, e realmente são nessas 2 últimas semanas mais de 300 mil visitas nessas 2 últimas semanas, né? São 1.000 novas assinaturas por dia aqui no nosso país, sendo um aumento de 70% nas assinaturas nesses sites pornográficos só aqui no Brasil. E aí, isto é preocupante, é lógico que é preocupante, porque eu cheguei a comentar com a minha esposa, sobre essa informação, e eu falei com ela e disse: olha, e nós podemos até supor e imaginar que, infelizmente, muitos desses que estão acessando esses sites pornográficos são pessoas que estão na igreja.
são pessoas que se dizem cristãs. Ela falou, não, isso é impossível. Eu falei, não, não é impossível. Nós sabemos que isso pode estar acontecendo, que isso contamina também a santidade da igreja, a santidade do povo de Deus. E me fez lembrar um texto que está em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 21, já falando da grande tribulação, ao qual nós não estamos vivendo a grande tribulação, mas é um exemplo, é uma situação que dá para nós termos uma ideia, né, de como vai ser a posição de muitas pessoas, infelizmente, durante aquele período. O capítulo 9, versículo 21 de Apocalipse diz assim: E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de suas prostituições ou sensualidades, e nem dos seus roubos. Né? Falando aqui que esse texto fala da sexta trombeta, onde as pessoas vão passar por situações assim terríveis, e mesmo passando por situações terríveis, não vão se arrepender, não vão buscar arrependimento. E isso está muito claro. Nesse período não são nem 2 semanas completas de quarentena, né? Uma semana praticamente só de quarentena, nós temos um aumento assustador de pessoas consultando sites de pornografia, de prostituição, né, demonstrando o seu lado carnal em relação a isso. As pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de ficarem num leito de hospital, as pessoas se preocupam com tudo isso, mas não se arrependem. As pessoas não demonstram uma busca, um arrependimento, né? Não conseguem enxergar isso como um alerta de Deus, falando: olha, eu estou aqui, olha, busquem viver uma vida santa, busquem arrependimento, se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões. Isso não está acontecendo. Isso só tem demonstrado o tanto quanto nós estamos vivendo um período onde a carnalidade, onde a natureza humana tem se tornado cada vez mais contrária à vontade de Deus. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Também é uma forma que nós percebemos. Eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp, grupos de estudos bíblicos, grupos de comentários bíblicos, e o que tem me assustado particularmente, tem me assustado, é aquilo que eu tenho lido, né? Pessoas cristãs, pessoas que vão à igreja, mas ir à igreja não significa que você realmente tenha um compromisso, tenha tido um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo Jesus. Isso não significa somente frequentar uma igreja. E eu tenho visto pessoas que estão em pânico, totalmente em pânico. A palavra de Deus, como essa que nós lemos em Isaías, não funciona para elas. Não funciona. Elas não conseguem descansar no Senhor. Elas não conseguem entender que o Senhor conserva em plena paz aquele que tem o seu propósito, a sua mente firme nas promessas, na palavra do Senhor, que diz que Ele é a nossa rocha eterna, que é nele que nós temos verdadeiramente segurança, tranquilidade. Então, não são só as pessoas do mundo demonstrando o que está dentro do coração delas, quando agora estão isoladas, quando agora estão de quarentena, aumentaram assustadoramente o número de acesso a sites pornográficos, mas também aquilo que nas redes sociais tem se apresentado por parte de pessoas cristãs, um medo assim assustador, um pavor, uma falta de confiança, uma falta de verdadeiramente confiar em Deus e descansar no Senhor. É lógico que nós tomamos todos os nossos cuidados e as nossas precauções. Eu estou trabalhando ainda, né? Trabalho num lugar público, né? Tanto eu como a minha esposa usamos máscara, limpamos a mão constantemente com álcool, né? Atendemos as pessoas, né, com o uso de máscara, mas
nós não vemos o vírus. Eu não tenho como chegar e uma pessoa vir para ser atendida e eu falar, não, eu não vou te atender porque olha aí, tem um vírus aqui no seu ombro. Não, não tem como, não tem situação, não tem como fazer isso. Então é algo invisível, então tomamos os nossos cuidados. Mas também por ser algo invisível, nós cremos naquele que mesmo sendo invisível, está acima de todas as coisas. Aquele que é o eterno, aquele que tem todo o poder, aquele que é o grande El Shaddai, aquele que é o todo-poderoso, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que vive eternamente, aquele que venceu a morte, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que tem todo o poder, que tem todo o controle, que tem toda a autoridade. Nele nós confiamos, nele nós descansamos. Continuamos a trabalhar, tomamos as nossas precauções, mas acima de tudo confiamos naquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Mas o que eu tenho visto nos meios sociais é um medo exacerbado das coisas, é um medo, é um terror, é um pavor. As pessoas não conseguem confiar na palavra. E isso me trouxe à memória, através do Espírito Santo, um outro texto, que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 13 e 14, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O texto aqui, quando diz se viver segundo a carne, não é simplesmente a questão de viver em pecado. A maioria das pessoas leem esse texto com esse intuito. É lógico que está falando para não viver segundo a carne, segundo as inclinações pecaminosas, né, da carne. Mas também, quando diz que vivem segundo a carne, é segundo aquilo que sentem, que veem, né, que domina este mundo, um medo terrível, né? E ele diz: se nós mortificarmos as obras do corpo, isto é, se mortificarmos a tendência do medo, do temor, da dúvida, da incredulidade, então nós conseguiremos viver espiritualmente, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração, porque ele tem que falar particularmente contigo no seu coração, que você está debaixo da proteção dele, que você está debaixo da direção dele, que ele está guiando a sua vida, nós não temos que temer, né, aquilo que está ao nosso redor. Temos que tomar os nossos cuidados, não tentamos ao Senhor, né, não colocamos o Senhor à prova de maneira irracional, mas confiamos que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, amado irmão, creia na palavra do Senhor. Creia em Isaías 26, de 1 a 4. Creia que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele nos mantém em paz, que essa paz que excede todo entendimento, que o Senhor Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. O mundo não tem paz. O mundo vive nessa condição de medo constante. A própria palavra de Deus diz que aquele que tinha o domínio e a autoridade do medo, que era o diabo, já foi destituído por Cristo Jesus. Então, para aquele que nasceu de novo, verdadeiramente, e que crê em Cristo Jesus, vive em paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à quarentena, mesmo em meio a todas as situações, temos condições de viver em paz, mortificando aquilo que vemos, ouvimos ou sentimos, através da nossa confiança e prática da palavra de Deus, descansar no Senhor. Então eu quero terminar com o mesmo texto que nós iniciamos, que diz: naquele dia, e agora contextualizando para nós, podemos dizer: